À vontade. Zé, hop. Só, descanso. À vontade. Só, Zé, hop. À vontade. Pelo respeito que eu tenho, mas como humildemente me coloco à vossa consideração naquilo que puder fazer sempre para ajudar os bombeiros voluntários e para ajudar os bombeiros voluntários da Madeira. E nesse sentido tenho apenas um pedido a fazer. Vocês são heróis, vocês são afoitos, são corajosos, cuidem sempre da vossa segurança. Sempre. A primeira coisa a cuidar é da vossa segurança, porque só podem ajudar os outros quando cuidarem da vossa segurança. Muito obrigado por me receberem aqui em Amarante. Muito obrigado. Os órgãos sociais e o Comando da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante dão as boas-vindas às excelentíssimas entidades, convidados e a todos aqueles que hoje se quiseram associar à cerimónia das comemorações do 100º aniversário dos Bombeiros Voluntários de Amarante. As forças em parada, comandadas pelo Adjunto de Comando António Moraes, estão dispostas da seguinte forma. Da vossa esquerda para a direita está formado o estandarte da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante e a respectiva escolta, comandada pelo subchefe Juliano Correia, peão do Corpo de Bombeiros. A primeira companhia, comandada pelo Adjunto de Comando Fernando Pereira. E a segunda companhia, comandada pelo Adjunto de Comando João Ribeiro. As forças em parada vão agora prestar continência à Sua Excelência, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Dr. José Luís Gaspar, que preside a cerimónia e que, em seguida, acompanhado do Comandante da Força, passará a revista à formatura. Atenção! Firme! Zé, hop! Descansar, Machado. Ombro, Machado.
Machado. Apresentar Machado. Machado. Ombro Machado. Descansar Machado. Atenção! Descanso! À vontade! Devido à boa vontade e esforços do então digno chefe de impostos de concelho, Sr. Adelino Bacelar, foi publicado o seguinte anúncio no jornal Flor do Tâmega de 2 de janeiro de 1921. Está em princípio de organização nesta vila uma associação de bombeiros, à qual a Câmara Municipal acedeu a entregar material de incêndio. A inscrição para reorganizar a extinta corporação também se iniciará brevemente. Por anúncio do mesmo jornal, de 23 de janeiro de 1921, foi publicado o seguinte: a Comissão Organizadora da Associação dos Bombeiros Voluntários de Amarante convida todos os já inscritos para sócios e aqueles que ainda desejam inscrever-se a reunirem-se hoje pelas 15 horas no Café-Restaurante Clube desta vila em São Gonçalo, a fim de ser discutido e aprovado o projeto de estatutos da nova associação. Na mesma data e hora foi lavrado um auto da constituição da associação. A sua fundação e constituição como pessoa coletiva e de facto verificou-se em 16 de março de 1921. Depois de reunidos os elementos anteriormente referidos e como objetivo principal ser uma associação com caráter humanitário, manter um corpo de bombeiros voluntários, socorrer feridos ou doentes e a proteção por qualquer forma, em qualquer emergência ou calamidade pública de vidas humanas e bens. Pode também promover festas e sessões culturais e exercer qualquer outra atividade conducente à melhor preparação intelectual e moral dos seus associados. Vai usar da palavra o excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Geral da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante, Dr. Pedro Cunha. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o meu amigo Dr. José Luís Gaspar, Presidente da Câmara. É sempre um gosto estar consigo e sempre um gosto acompanhá-lo. Queria cumprimentar o Presidente da Autoridade Nacional
de Emergência e Proteção Civil, Brigadeiro-General Duarte da Costa, Presidente da Liga, o Presidente, Sr. Dr. António Nunes, Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, o Comandante José Moraes, da Federação do Distrito de Porto, a Doutora Susana Silva, da Direção Nacional de Bombeiros, o Comandante Regional da EP Civil, Tenente Coronel Carlos Alves, o Comandante Distrital, Engenheiro Albano Teixeira, o Presidente dos Bombeiros Voluntários de Amarante, o Presidente da Direção dos Bombeiros Voluntários de Amarante, Sr. Adalmo Guimarães, o Sr. Comandante Rui Ribeiro, Comandante dos Bombeiros Voluntários de Amarante, o Sr. Padre Zé Manel, da Paróquia de São Gonçalo, a Doutora Rosário Loureiro, do Instituto de Segurança Social e Distrital do Porto, o Presidente da União de Freguesias de São Gonçalo, Amarante, Cepelos e Gatão, o Diretor Adjunto, Dr. Joaquim Oliveira, do Instituto Profissional de Formação Profissional de Amarante, o Presidente, o Professor Artur Correia, da Escola Amadeu Sousa Cardoso, a Professora Ana Cristina, da Escola Secundária, o Presidente da Administração de Engenheiro Carlos Pereira, da Sérgio Amarante, o Sr. Sargento-Chefe Jorge Barroso, da GNR de Amarante, o Sr. José Manuel Torres, ex-presidente da direção da Associação Humanitária de Bombeiros de Amarante, e na pessoa do Sr. Professor José Manuel Torres, queria cumprimentar todos aqueles que foram presidentes desta direção, da direção dos Bombeiros Voluntários de Amarante, e dizer que é por culpa dele que eu estou aqui hoje. A sócia número 1, Dona Maria José Cerqueira de Lima Pereira, e a Dona Joana Cardoso, que foi quem fez o logotipo do centenário desta associação, e a Dona Ana Pinheiro, que tem contribuído com muitos donativos para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante. Queria cumprimentar o Sr. Presidente e Comandante dos Bombeiros de Vila Miã, o Sr. Presidente dos Bombeiros de Santa Marinha do Zeza, os Presidente e Comandante dos Bombeiros de Felgueiras, o Presidente e Comandante dos Bombeiros da Lixa, o Presidente e Comandante dos Bombeiros de Lousada e o Comandante dos Bombeiros de Marco Canaveses. Queria cumprimentar todos os sócios, queria cumprimentar o Corpo Ativo, com muito orgulho e com muito prazer, e queria cumprimentar a comunicação social. Já fui ultrapassado pela leitura do preâmbulo que eu ia fazer, que era fazer, digamos, uma abordagem da iniciação em 1921 deste Corpo de Bombeiros, ou dos Bombeiros da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante, e particularmente no que diz respeito ao que foi publicado no Jornal Flor de Tâmega, mas queria acrescentar apenas 2 ou 3 coisas, porque acho que por justiça o devo fazer. A associação foi constituída no dia 23 de janeiro de 1921, tendo como sócios fundadores, e acho que eles devem ser aferidos nesta altura, António Mendes Veia Sousa Carneiro, António Balvino Carvalho, Rodrigo Ferreira da Cunha, António Teixeira Carvalho, Adelino Marcelo Furtado, António Augusto Ferreira de Almeida, António da Cunha Bruxado, José Martins Branco, Luís Ribeiro Borges, João Carvalho Ribeiro da Costa, António Teixeira Pinto, José da Silva Costa, António Fernandes Martins, José Pinto Teixeira, João Luís Maia, Albino Teixeira, António Carvalho, José de Sousa Sardoeira, Rodrigo Moreira Monteiro, Abel Pedro de Sousa e António Martins Garcia. Estes foram os sócios fundadores, em 1921, desta associação. A sua fundação, como pessoa coletiva, verificou-se em 16 de maio de 2021 e os primeiros corpos sociais saíram expressos no Jornal Flor de Tâmega em 27 de novembro de 1921. E a Assembleia Geral ficou constituída por Presidente Augusto Vicente da Cunha Bruxado, Vice-Presidente Artur Moura Bastos, Primeiro Secretário Alberto Amâncio da Costa Santos, Segundo Secretário Dr. José Mendes Veia de Sousa Carneiro, Primeiro Vice-Secretário Alberto Pereira Vasconcelos, Segundo Vice-Secretário Dr. José Pereira da Silva, e a direção foi constituída por
Dr. António Mendes Veia de Sousa Carneiro, Vice-Presidente Augusto Ferreira de Almeida, Primeiro Secretário Dr. Mota Alves, Segundo Secretário António Balbino de Carvalho, Tesoureiro Rodrigo Ferreira da Cunha e vogais José da Silva Costa, António Teixeira Pinto, José Mendes Rosa, Manuel Pinheiro Garcia, Rodrigo Moreira Monteiro e António Teixeira Carvalho. O comandante ficou a Sr. Adelino Bacelar Furtado. Conselho Fiscal, António Joaquim Lagos Cerqueira, o capitão Carlos Alberto Viana Pedreira, o primeiro secretário Dr. Antero da Cura Bechado, segundo secretário Dr. José Falcão de Sousa e Castro e vogais Dr. Manuel Augusto de Andrade e João Carvalho da Costa. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante, que comemora hoje o seu centenário. É um orgulho estar aqui a partilhar convosco este sentimento enorme de gratidão e de respeito que um século de existência sempre nos desperta. Profissionalmente, sempre vivi com corpos de bombeiros, das mais variadas zonas do país, e aprendi a ter por eles uma enorme admiração. Longe estava de pensar que um dia ia ser um de vós, como sócio, elemento do corpo ativo e posteriormente como Presidente da Assembleia Geral. É por isso que nestas circunstâncias me assalta um inexcedível sentimento de gratidão por me terem deixado partilhar convosco estes últimos 28 anos da minha vida. É por isso que não queria deixar de testemunhar o empenho e dedicação de todos os que integram os corpos sociais e o corpo ativo desta corporação. E deixem-me dizer que nesta altura em que o mundo e a Europa em particular se debatem numa espiral de violência imprevisível, talvez fosse a altura em que alguém, alguns no mundo, soubesse que neste local chamado Amarante, pequeno, humilde, fantástico e honesto, existe uma corporação de homens e mulheres destemidos, solidários, dispostos a dar o melhor deles, sem nunca pedirem aos seus concidadãos que sofrem e necessitam de apoio, encarnando o verdadeiro espírito de tolerância e fraternidade, fazendo jus ao epíteto muito justo de soldados da paz. Quero ainda acrescentar em agradecimento pessoal a todos eles por me terem recebido com amizade e por terem contribuído para aquilo que hoje sinto, que sou um homem melhor. Por me terem mostrado que existe vida para além do sofrimento, que existe amor, respeito e solidariedade por todos aqueles que em desespero solicitam uma mão amiga. Aqui queria lembrar, com profundo sentimento de fraternidade e cumplicidade, todos aqueles que deram a vida ao serviço desta corporação, no desempenho das suas funções. Para eles, a certeza que nunca serão esquecidos. Quer também o destino que, além de Presidente da Assembleia Geral desta corporação, tenha sido eleito pelos amarantinos Presidente da Assembleia Municipal. E neste contexto, passa em modéstia, representando os cidadãos do Conselho, queria deixar aqui o que julgo ser transversal a toda a população, um enorme obrigado aos corpos sociais e ao corpo ativo dos bombeiros voluntários de Amarante, que sendo criadores do nosso respeito, da nossa admiração e do nosso orgulho, se tornaram um exemplo de humanismo, de fraternidade, de cidadania, de abnegação, claramente reconhecido em todo o Conselho e seguramente em todo o país. Têm sabido respeitar de forma exemplar o legado daqueles que fundaram, desenvolveram e solidificaram de forma notável esta corporação. Estejam onde estiverem, seguramente lhes transparece um sorriso de satisfação por sentirem que as suas sementes foram e continuam a ser uma enorme mais-valia para todos nós. E se mais não fosse a presença das entidades que se associaram a esta cerimónia, não é mais que o reconhecimento do percurso, do trabalho, da resiliência e do amor às causas dos bombeiros portugueses,
por esta associação ao longo deste século. Parabéns pelo centenário e que Deus nos conceda a força, a sabedoria para continuar a desempenhar o trabalho frutífero, digo, excelente, que tem vindo a ser feito, Um sentimento de eterna saudade àqueles que serviram os bombeiros voluntários de Amarante e já partiram, deixando claro que foram sempre parte da nossa história e do nosso imaginário. E um abraço do tamanho do mundo para todos os que serviram e servem esta corporação de Amarante, os bombeiros, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante. Longa vida e muitos êxitos à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante. Muito obrigado. Para assinalar o centenário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante, a direção decidiu cunhar uma medalha comemorativa com produção limitada a 50 unidades numeradas. Pelas mãos do Presidente da Assembleia, Pedro Cunha, acompanhado pelo Presidente da Direção, Adelmo Guimarães, e pelo Presidente do Conselho Fiscal, Rui Pedro, vai ser entregue a medalha comemorativa do centenário ao sócio número 1, Maria José Cerqueira de Lima Faria, representada pelo filho José Henrique Faria Gonçalves. Vai usar da palavra o excelentíssimo Senhor Comandante dos Bombeiros Voluntários de Amarante, Rui Ribeiro. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, José Luís Gaspar, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal e Presidente da Assembleia Geral dos Bombeiros de Amarante, Pedro Cunha, Reverendíssimo Padre José Manuel Ferreira, Pároco de São Gonçalo, Excelentíssimo Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Duarte da Costa, Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Executivo da Liga dos Bombeiros Portugueses, António Nunes, Excelentíssimo Sr. Comandante Regional de Emergência e Proteção Civil do Norte, Carlos Alves, Excelentíssimo Sr. Comandante Operacional Distrital do Porto, Álvaro Teixeira, Excelentíssimo Sr. Presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito do Porto, José Luís Moraes, Excelentíssimo Sr. Comandante da GNR de Amarante, Sargento-Chefe, Jorge Barroso, Excelentíssimo Sr. Presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante, Adelmo Guimarães, e em seu nome cumprimento todos os diretores dos órgãos sociais, Excelentíssimo Sr. Presidente da Segurança Social, Instituto de Emprego e Formação Profissional, SES Amarante e demais escolas do Conselho, Excelentíssimos Srs. Diretores e elementos de comando das corporações de bombeiros presentes, Excelentíssimos Srs. de todas as entidades civis que foram convidados, bombeiros, minhas senhoras e meus senhores. Já aqui ouvimos que há 100 anos foi fundada uma associação de bombeiros com caráter humanitário, manter um corpo de bombeiros voluntários, socorrer feridos ou doentes e a proteção por qualquer forma, em qualquer emergência ou calamidade pública de vidas humanas e bens. Constitui para nós um enorme privilégio e honra estar aqui hoje a celebrar o 100º aniversário dos Bombeiros de Amarante. Como privilégio é resultado da cultura institucional que caracterizou sempre esta associação humanitária. E pela honra, porque temos a consciência da enorme responsabilidade que em nós recai de preservar e continuar a engrandecer este corpo de bombeiros em linha com a dedicação e a entrega de todos os que nos antecederam. Obrigado a todos pela vossa presença neste 100º aniversário. Sim, são 100 anos de história, 100 anos de pessoas, 100 anos de bombeiros. Festejar um aniversário não é apenas olhar para o passado e sintetizar as principais ações realizadas. Festejar um aniversário é sinal de vitalidade, é também o início de um novo ciclo com a concretização de novos projetos. Todos conhecemos a realidade dos meios que servem nos Bombeiros de Amarante e a nível geral até nos Corpos de Bombeiros a nível nacional, e que constitui um facto inultrapassável a curto prazo. Assim, consigo e podemos reconhecer que o produto operacional obtido se edifica devido ao que melhor há em nós, ou seja, as mulheres e os homens que servem os Bombeiros de Amarante. Exorto-vos, pois, a continuar a elevar bem alto o nome dos Bombeiros de Amarante, com o mesmo empenho, dedicação e respeito que se impõe pela memória e esforço dos que vos precederam. Mantenham a coragem necessária para o cumprimento das missões que nos são confiadas.
O futuro apresenta-se como um enorme desafio, cabendo a todos e a cada um de nós a cota parte da responsabilidade de criar as necessárias condições para que ele seja vencido. O elevado espírito de missão, competência e profissionalismo de todos os que servem nos Bombeiros de Amarante são a garantia de que serão ultrapassadas todas as dificuldades, prestigiando todos os bombeiros de Amarante e de Portugal. Que Deus vos abençoe e proteja a todos. Muito obrigado. De seguida, vão ser distinguidos alguns bombeiros nos termos do Regulamento de Distinções Honoríficas da Liga dos Bombeiros Portugueses. Com a Medalha de Serviços Distintos Grau Cobre, o Adjunto de Comando João Ribeiro. Com a Medalha de Serviços Distintos Grau Ouro, o Comandante Rui Ribeiro. Com a Medalha de Serviços Distintos Grau Ouro, o Oficial de Bombeiro Segunda, Pedro Cunha. Atualmente, o Dr. Pedro Cunha é Presidente da Assembleia Geral dos Bombeiros Voluntários de Amarante e Presidente da Assembleia Municipal de Amarante. Com a Medalha de Dedicação e Altruísmo, o Adjunto de Comando Fernando Pereira. A concessão destas distinções honoríficas é da competência do Conselho Executivo da Liga dos Bombeiros Portugueses. A Medalha de Serviços Distintos destina-se a galardoar elementos dos corpos de bombeiros pela prática de serviços distintos que contribuíram com notável evidência para o engrandecimento e prestígio das instituições de proteção e socorro. A Medalha de Dedicação e Altruísmo destina-se a galardoar elementos dos corpos de bombeiros com 30 anos de serviço exemplar na situação da atividade no quadro. Convidam-se a fazer a imposição das respectivas condecorações o Excelentíssimo Sr. Presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante, Adélio Guimarães. O Excelentíssimo Sr. Comandante Operacional Distrital do Porto, Albano Teixeira. O Excelentíssimo Sr. Comandante Regional de Emergência e Proteção Civil do Norte, Carlos Alves. O Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, José Luís Gaspar. Vai usar da palavra o Excelentíssimo Sr. Presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante, Adélio Guimarães. Boa tarde. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Dr. José Luís Gaspar, Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral dos Bombeiros Voluntários de Amarante, Dr. Pedro Cunha, Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Emergência de Proteção Civil, Duarte Costa, Sr. Comandante Regional da Autoridade Nacional de Emergência de Proteção Civil, Coronel Carlos Alves, Sr. Comandante Distrital Albano Teixeira, Sr. Presidente da Liga Dr. António Nunes, nosso amigo Comandante Moraes,
Presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito do Porto, Senhora Doutora Rosário Loureiro, Diretora Adjunta do Instituto de Segurança Social do Distrito do Porto, Senhor Padre José Manuel Pardo, da nossa cidade, Senhor Comandante Rui Ribeiro, demais convidados, companheiros dos órgãos sociais, bombeiras e bombeiros. Conforme já descrito no nosso guião, no passado dia 16 de março de 2021, a Corporação de Bombeiros de Amarante concretizou o seu 100º ano de existência, data essa que, atendendo à situação pandémica, nos privou de comemorar com a dignidade que uma data destas merecia. Entendeu a direção e o comando ser esta uma oportunidade para que, além de mais, reconhecer o esforço dos nossos antecessores, nomeadamente aquela corajosa equipa que, à época, teve a iniciativa e força para dar um passo tão importante que foi a criação desta tão nobre Corporação de Bombeiros, que hoje é e que, com muito orgulho, se está a comemorar o seu centenário, dignificando também os amarantinos e o Concelho de Amarante. É sempre uma data marcante na vida de uma instituição como esta, em que nos sentimos muito honrados pela confiança e apoio que os nossos associados, município, população empresarial e individual nos têm dado ao longo destes anos. Não podemos deixar de agradecer às mulheres e homens bombeiros em parada à nossa frente, porque são eles a continuidade da existência desta casa, assim como os que, por motivo de serviço à emergência e apoio à nossa comunidade, não lhes é possível estar presente. Não posso deixar de, publicamente, agradecer o reconhecimento à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, aqui representada pelo Sr. Presidente, Duarte Costa, pela atribuição de um veículo operacional VTTF a esta Corporação de Bombeiros de Amarante, no âmbito do PIP-RR, Programa Mais Floresta. Uma última palavra de agradecimento e um bem-aja a todos os familiares dos nossos bombeiros voluntários de Amarante. Tenho dito. Vão ser distinguidos alguns diretores nos termos do Regulamento de Distinções Honoríficas da Liga dos Bombeiros Portugueses com medalha de Serviço Distintos Grau Ouro. Tesoureiro José Maria Duarte. Primeiro Secretário Serafim de Sousa. Vice-Presidente da Direção Joaquim Matias. Presidente da Direção Adelmo Guimarães. A medalha de Serviços Distintos destina-se a galardoar elementos dos órgãos sociais das entidades detentoras de corpos de bombeiros pela prática de serviços distintos que contribuíram com notável evidência para o engrandecimento e prestígio das instituições de proteção e socorro. Convidam-se a fazer a imposição das respectivas condecorações o excelentíssimo Sr. Presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito do Porto, José Luís Moraes, o excelentíssimo Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, António Nunes, o excelentíssimo Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Duarte da Costa, o excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, José Luís Gaspar. Poderia dar, senhor, o que vos resta. É uma grande honra.
De seguida, vai usar da palavra o excelentíssimo Sr. Presidente da Federação de Bombeiros do Distrito de Porto, José Luís Moraes. Muito boa tarde a todos. Neste que é um dia tão especial, tão significativo para esta instituição, permitam-me, obviamente, cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Dr. José Luís Gaspar, o excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Geral, felicitá-lo, felicitar na sua pessoa todos os associados desta instituição pela comemoração de uma data tão significativa. Excelentíssimo Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, estimado Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, esta que é a sua primeira cerimónia oficial no Distrito do Porto, após a tomada de posse da Liga dos Bombeiros Portugueses, quero dar-lhe um abraço fraterno, amigo, dizer que é sempre muito bem-vindo ao nosso distrito. O Sr. Presidente sabe que pode contar com os bombeiros do Distrito do Porto e nós sabemos que podemos contar com a respectiva ação da Liga dos Bombeiros Portugueses na defesa de todos os bombeiros de Portugal. Estimado Comandante Regional, Sr. Comandante Distrital, caro Presidente, amigo, Presidente da Direção e Comandante, agradeço a ambos o honroso convite que dirigiram à Federação dos Bombeiros do Distrito do Porto. Aqui representamos todas as nossas federadas que não puderam, e ainda por razões infelizmente óbvias para todos, estar aqui presentes. Portanto, de todas elas, quero também endereçar à Associação Humanitária e ao Corpo de Bombeiros as maiores felicitações pela comemoração desta data tão significativa. Estamos aqui imbuídos de um forte sentimento de unidade. Transmito, obviamente, esta calorosa saudação dos bombeiros do Distrito do Porto e usando uma expressão também muito em voga hoje em dia, hoje somos todos Amarante. Caro Vice-Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, Comandante Emanuel, digníssimas entidades civis, militares e religiosas, digníssimos dirigentes, elementos de comando de associações congêneres do nosso distrito aqui presentes, bombeiras e bombeiros de Amarante, senhoras e senhores convidados. Esta associação é a 18ª associação do nosso distrito a completar 100 anos de existência. É uma vida certamente feita de momentos difíceis, mas também de grandes momentos que honram e glorificam esta instituição e os seus dirigentes, também os seus bombeiros. Amarante, é sabido, responde a inúmeras e variadas situações de socorro que a sua posição geográfica a leste do distrito assim exige. São, pois, os bombeiros de Amarante a salvaguarda das vidas, dos bens, haveres das suas populações. Muitas em locais recônditos, no nosso distrito, no vosso concelho, a vários minutos de distância, por estradas sinuosas, mas não apenas por estradas sinuosas, por caminhos tortuosos que muitas das vezes vos obrigam a prestar socorro em graves acidentes rodoviários. Acidentes que ocorrem e ocorreram durante vários anos no fatídico IP4, agora na A4, na qual esta instituição tem responsabilidade acrescida para prestar socorro no túnel do Marão. É também esta, entre outras, uma vertente em que exige o vosso esforço, dedicação, profissionalismo e competência. E o que dizer da área florestal? Uma área florestal que não se restringe apenas à Serra do Marão. Há muitas outras em que a extensão e o diferente povoamento florestal
com que lidam faz de vós uns verdadeiros heróis. Lidam com a neve no inverno, lidam com o calor no verão, são os primeiros a sentir os ventos de leste que tantas vezes nos dificultam a ação. Por isso mesmo, o que hoje aqui já foi falado pelo Sr. Presidente da Direção foi o anúncio do recebimento de um futuro veículo-tanque florestal, através do Plano de Recuperação e Resiliência, é amplamente meritório. A este propósito, não posso deixar passar a oportunidade para referir publicamente a estupefacção do Distrito do Porto pela forma como as associações e corpos de bombeiros foram negativamente discriminados pelos critérios definidos para a entrega. Eu aprendi com o meu antecessor na Federação dos Bombeiros do Distrito do Porto, pessoa que muito estimo, ouvi-lo em cerimónias similares a esta, centenário de associações, e dizer que estas são as ocasiões em que efetivamente devemos, na presença daqueles que nos honram com a sua visita, termos a frontalidade para dizermos com elevação, com respeito, aquilo que pensamos. Este programa definiu a aquisição de 221 veículos operacionais para a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Guarda Nacional Republicana e Corpos de Bombeiros. Sendo que, para o setor dos bombeiros, da listagem que nos foi fornecida pela Liga dos Bombeiros Portugueses, apenas constam 81 veículos, os restantes 140 destinam-se certamente a outras forças. Esta é, na nossa opinião, uma proporção completamente desequilibrada, desajustada da realidade, tendo em consideração que são os bombeiros portugueses que efetivamente marcam presença de forma esmagadora nos incêndios florestais no nosso país. E não só. Igualmente intolerável, incompreensível e inaceitável é que o distrito que historicamente tem o maior número de ignições do nosso país, que é o Porto, seja contemplado apenas com um único veículo. Soubemos, através de comunicado do Ministério da Administração Interna, que os critérios foram propostos pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que foram aprovados pela Sra. Ministra da Administração Interna. Soubemos também que a Liga fez propostas que não foram contempladas. Sr. Presidente da Liga, pela experiência que eu tive durante alguns anos na Liga dos Bombeiros Portugueses, quase que me atrevi a dizer, esperemos que não. Eu sei que o senhor não vai habituar-se, mas eu atrevi-me quase a dizer, olha, vá-se habituando, porque realmente este é o tratamento que os bombeiros portugueses estão dotados há vários anos. Todos os relatórios e estudos indicam que um dos principais fatores que influenciam decididamente o agravamento dos incêndios é o número de ignições e a simultaneidade destas. Mas, mais uma vez, os ditos especialistas fizeram vista grossa à realidade. Acresce que nada se considerou relativamente ao apoio dado por todo o país pelos bombeiros do Distrito do Porto, enquadrado no princípio da subsidiariedade. Antes, utiliza-se uma lógica, na nossa opinião, pervertida, de quem dá apoio não necessita meios. Contudo, os meios do Distrito do Porto, Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, com o devido respeito, dos 294 veículos de combate a incêndios rurais existentes no Distrito do Porto, 198 têm mais de 20 anos de vida. Ou seja, estão fora do período de vida útil mais de 66% dos veículos operacionais. Entendemos que isso deveria efetivamente ter sido considerado nos critérios, infelizmente não foi. Fica aqui o alerta para que em situações futuras possam considerá-lo, porque é efetivamente um dado de justiça relevante. O que dizer também, e permitam, peço-vos desculpa por estar eventualmente a ser um pouco longo, mas
é um aniversário que marca 100 anos de existência desta instituição. Portanto, acho que devemos, efetivamente, fazer aqui um conjunto de apreciações que são, efetivamente, importantes, que estão na ordem do dia, nomeadamente aquilo que é uma vontade política, já percebemos, da subregionalização do setor da proteção civil. Na prática, vamos dividir, vamos aumentar a estrutura, sem que os bombeiros tenham conseguido até à data de hoje, e todos vamos fazer um grande esforço para que isso efetivamente possa vir a acontecer, possam ter uma estrutura hierarquizada de comando em que se sintam efetivamente parte. Ninguém se revê numa estrutura que não é a sua. Esta é uma realidade e, caro Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, vai contar com o nosso esforço total empenhado para que isto efetivamente seja reconhecido como um direito próprio e não gostamos de nos sentir órfãos como nos sentimos há vários anos. Eu vou efetivamente finalizar para não ser extenso e eu hoje, enquanto representante de todas as federadas do nosso distrito, sou portador de uma condecoração que é entregue no âmbito do centenário a todas as associações que concluam essa linda marca. A Federação, obviamente, deliberou, ao abrigo do seu regulamento de distinções honoríficas, atribuir a medalha de mérito federativo à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante, a qual se destina, obviamente, a agraciar a Associação por fazer 100 anos de existência. É uma medalha em forma de escudo, que, segundo a simbologia heráldica, significa dinâmica, significa luta e resistência. O seu triângulo central traduz a estabilidade e a harmonia. Estabilidade e harmonia da Associação Humanitária dos Bombeiros de Amarante, coragem, abnegação, resistência, luta de todas as mulheres e homens que fazem parte desta grande instituição. Sr. Comandante, eu pedia o favor de autorizar que o estandarte da instituição se possa deslocar à nossa frente para que possa ser imposta esta condecoração. Honra e glória aos Bombeiros de Amarante. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante vai agora ser agraciada com a Medalha de Mérito Federativo Grau Ouro da Federação dos Bombeiros do Distrito do Porto. A Medalha de Mérito Federativo Grau Ouro destina-se a agraciar as associações ou corpos de bombeiros federados com 100 anos de existência. Convida-se a fazer a imposição da respectiva condecoração o Excelentíssimo Sr. Presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito de Porto, José Luís Moraes. Apresentar Machado. Em frente, arch. Descansar, Machado. Descanso. Ei! À
À vontade. De seguida, vai usar da palavra o excelentíssimo Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, António Nunes. Muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar na pessoa o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Presidente da Autoridade, o Sr. Presidente da Assembleia Geral, o Sr. Presidente da Direção, todos os que estão aqui presentes, e não me alongar pela descrição das autoridades civis e militares, naturalmente também na pessoa do Sr. Comandante Regional e Distrital. Antes de mais, dizer que hoje é um dia de festa, um dia de festa especial, 100 anos, e queria cumprimentar as mulheres e homens deste Corpo de Bombeiros, deste notável Corpo de Bombeiros, que tanto tem dado aos seus cidadãos, ao Distrito e ao país, no combate a tudo aquilo que se diz de ano após ano de flagelo. Naturalmente que é sempre um regozijo para a Liga dos Bombeiros Portugueses poder estar numa cerimónia como esta, e queria agradecer o convite e naturalmente poder transmitir aquilo que é o nosso sentimento perante todos os bombeiros de Portugal. É um sentimento de grande proximidade convosco, de defender a vossa identidade, a nossa identidade, e aqui quero reconhecer, rever, reafirmar todas as palavras do Sr. Presidente da Federação do Porto, caro Comandante José Luís Moraes, que partilha dos mesmos sentimentos do que a estrutura central da Liga hoje tem em mente, e naturalmente que reconhecemos na Federação do Porto, nos corpos de bombeiros da área do Porto, essa capacidade reivindicativa, operacional e de exigência que nos obriga também a ser exigentes a nível nacional. Hoje é um dia de festa e, como tantos outros que vocês passaram até agora, queremos aqui deixar uma palavra de incentivo para o futuro. O país precisa de vós, e dirijo-me especialmente aos mais novos que aqui estão presentes. Acreditem na farda que vestem, acreditem na instituição Bombeiros, acreditem que estão ao serviço de Portugal, acreditem que quando a sirene toca e saem para socorrer pessoas, bens ou ambiente, estão a prestar um serviço à pátria. E muitas vezes, todos nós, cidadãos, vos esquecemos e só nos lembramos nestas alturas. Pois bem, pelo menos que nestas alturas se faça um reconhecimento público pelo vosso trabalho, pela vossa dedicação à causa dos bombeiros. Não podia deixar também de dizer que os bombeiros portugueses assumem um papel estruturante, único, no sistema de proteção civil em Portugal. Foi assim ao longo dos séculos, estamos certos que será assim no futuro. E podem contar com a Liga dos Bombeiros Portugueses para estar na primeira linha da frente e no combate, com os dirigentes associativos no financiamento das associações, com os comandantes na identidade de todos nós, convosco, na defesa dos incentivos ao voluntariado, na defesa de todos os bombeiros que hoje estão aqui presentes, mas também de todos aqueles que já passaram pelas associações e pertencem aos quadros de honra. Não nos podemos esquecer deles, não nos vamos esquecer deles, e todos em conjunto vamos construir uma identidade mais reforçada dos bombeiros portugueses. Honra e glória aos bombeiros de Portugal. Muito obrigado. Vão ser agora galardoados alguns bombeiros nos termos do Regulamento de Distinções Honoríficas da Liga dos Bombeiros Portugueses com o crachá de ouro. Chefe do quadro de honra, Manuel Luís Lourenço. O crachá de ouro tem adjunto de comando, António Moraes. Finalidade, galardoar a prática de atos e ou serviços relevantes de inquestionável contributo para a dignificação da causa bombeiros. O crachá de ouro compreende apenas um único grau, atribuído por uma só vez, independentemente da categoria ou cargo do agraciado. Convidam-se a fazer a imposição das respectivas condecorações. O excelentíssimo Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, António Nunes.
o excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Geral, Pedro Cunha. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante vai agora ser galardoada nos termos do Regulamento de Distinções Honoríficas da Liga dos Bombeiros Portugueses com a Fênix de Honra. Som! Certo! A Fênix de Honra tem finalidade de galardoar a prática de atos e ou serviços altamente relevantes, de caráter amplamente abrangente e de inquestionável apreço com vista à dignificação e promoção de causa dos bombeiros e de proteção e socorro. Convida-se a fazer a imposição da respectiva condecoração o excelentíssimo Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, António Nunes. Apresentar Machado. Peça aos subsecretários mas pelos serviços que o governo presta ao país. Faço Em frente. Marche. Som! Descanso! De seguida, Descansar Machado. À vontade! vai usar da palavra o excelentíssimo Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Duarte da Costa. Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Liga, Sr. Presidente da Associação Humanitária, meu caro Comandante Distrital, Sr. Presidente da Federação dos Bombeiros Voluntários do Distrito do Porto, permitam-me nas vossas pessoas, até porque com as várias pessoas que aqui estão iríamos demorar muito tempo com as nomeações substantivas, mas permitam-me nas vossas pessoas cumprimentar todos os presentes com muita humildade e com um grande gosto, uma grande honra por estar aqui perante vós. Permitam-me, meus caros bombeiros, que as minhas primeiras palavras, apesar de hoje ser um dia de festa, seja de alguma preocupação, consternação
e sem juízos de valor, sobre as condições que hoje vivemos na Europa, com um conflito aqui tão perto, onde pessoas que nós temos como iguais a nós estão a sofrer os horrores de uma guerra. Mas também desses horrores de uma guerra que nos dá para retirar o exemplo daquilo que é a importância de um sistema de proteção civil e dos seus bombeiros, sejam eles voluntários, sejam eles profissionais, sejam eles todos aqueles que trabalham e primam pela salvaguarda da segurança de todos os cidadãos. Lá, cá, em todos os sítios onde o papel incontornável do sistema de proteção civil e da sua espinha dorsal, que são os bombeiros voluntários, representam para o alívio de sofrimento de todos os portugueses. E também por isso é importante esta magnífica cerimónia dos 100 anos e também por isso é importante relevar o papel do voluntariado em Portugal. Aliás, amanhã estamos na data em que se comemora o Dia Internacional da Proteção Civil. E a Organização Internacional de Proteção Civil nomeou 3 temas fundamentais para este ano: papel na luta contra a pandemia, papel das associações face aos deslocados e o papel do voluntariado. E em qualquer um destes 3 papéis, os bombeiros voluntários estão presentes. Os bombeiros voluntários portugueses, em qualquer uma destas situações, estarão e estiveram sempre presentes. Olhemos para aquilo que é agora a situação que, felizmente, esperemos que nós consigamos agora viver da saída da própria pandemia e que cada vez mais possamos retomar a normalidade de uma vida. Grande parte daquilo que se conseguiu foi um esforço concertado. É óbvio, pela proteção civil, pela segurança social, pelos serviços de saúde, mas os bombeiros estiveram sempre presentes. De dia, de noite, na resposta àquilo que eram não só as ações de emergência, proteção e socorro, mas nas ações da mitigação do sofrimento de todos os cidadãos deste país. Sejam eles portugueses, sejam eles de outras paragens, mas tiveram sempre os bombeiros voluntários na presença e na linha da frente daquilo que foi a luta para a pandemia. E nesta cerimónia em que nós começamos a ver a luz ao fundo do túnel relativamente à questão da pandemia, eu pedia uma salva de palmas para todos os bombeiros pelo trabalho que tiveram perante a pandemia. Meus caros, 100 anos. 100 anos representam mais de 36 mil dias em que as populações de Amarante e limítrofes puderam contar com os seus bombeiros. São 100 anos que significam que durante este tempo a população esteve segura. A população esteve mais segura do que se não tivessem os bombeiros. Eu lembro-me várias vezes de ouvir gente dentro do universo dos bombeiros e com responsabilidade dos bombeiros dizer que este país seria muito diferente se não existissem os bombeiros voluntários. E é verdade. E esse é o valor do voluntariado. E por isso eu comecei esta intervenção referindo que a própria Organização Internacional da Proteção Civil elegeu o voluntariado como um dos fatores essenciais do desenvolvimento e bem-estar das sociedades. Porque o voluntariado significa maior segurança. E maior segurança significa maior capacidade de desenvolvimento dos próprios países. E nesse aspecto, mais uma vez, os bombeiros têm sido o papel que tem feito a diferença. Urge, cada vez mais, abrirmos o voluntariado. Não só para as organizações voluntárias, mas fundamentalmente para os jovens que queiram aderir a esta grande vida que é ser bombeiro voluntário. E é com muita felicidade que eu olho para a formação, que eu olho para aquilo que são as necessidades de formação e a resposta que o Conselho de Amarante e a resposta que nas áreas limítrofes se dá àquilo que é o trabalho das próprias pessoas em aderir ao voluntariado.
E aqui, Sr. Presidente da Federação, é óbvio que há um trabalho também da Federação neste aspecto do voluntariado e saúdo também por isto no Distrito do Porto como um exemplo daquilo que tem sido a questão do voluntariado. Nós não nos podemos esquecer que os bombeiros voluntários, se são a espinha dorsal do sistema, têm também que, acima de tudo, ter os seus equipamentos. Esses equipamentos que tanta falta fazem, não só em termos de equipamentos individuais, de proteção, mas também nas viaturas já aqui faladas e em todos os equipamentos que são essenciais para a sobrevivência dos seus bombeiros. Eu diria que o ideal era que os equipamentos nunca faltassem a ninguém e que houvessem equipamentos para distribuir por todos. Não cabe ao Presidente da Autoridade definir se são X equipamentos, se são X viaturas, mas há uma coisa que podem contar com o Presidente da Autoridade, que é a transparência, equidade e análise daquilo que são as situações de risco. E quando nós, e aliás, já diz a sabedoria popular, casa onde não há pão, todos berram e ninguém tem razão. Eu considero que o justo, o ideal, e penso que nisto partilhamos, quer com a Liga de Bombeiros, quer com a Federação, que o ideal seria haver 400 viaturas para as 400 corporações de bombeiros. Mas não há. Não é ao Presidente da Autoridade que cabe decidir quantas é que são. Mas daquelas que são distribuídas sobre a sua responsabilidade, segundo sempre os princípios da transparência e daquilo que é a análise, é isso que propomos para quem de direito poder decidir em termos da decisão política. E essa não viro a cara. Estarei sempre disposto a defender aquilo que são as escolhas que são feitas relativamente à atribuição ou à proposta daquilo que são as atribuições dos meios de salvaguarda para todos os bombeiros. Ouvi com muita atenção as palavras, e não poderia deixar de o fazer, do Sr. Presidente da Federação do Distrito do Porto, e estaremos sempre juntos, do mesmo lado da barricada, a defender, acima de tudo, os bombeiros, e a defender, acima de tudo, aquilo que é o trabalho que os bombeiros fazem. Mas contam sempre com aquilo que é a transparência e a equidade do papel da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil naquilo que é a distribuição dos seus meios. Direi apenas que cabe-nos a nós todos, deste lado, estarmos atentos aos quadros de apoio e aos quadros de apoio comunitários que se ponham ou que se venham agora a desenhar no período de 2030 para estarmos novamente perante aquilo que são as necessidades de fazermos valer quais são as características que queremos ter dos nossos bombeiros, que bombeiros é que queremos ter, que futuro é que queremos ter para os nossos bombeiros e, acima de tudo, dotar os bombeiros daquilo que é importante para o cumprimento da sua missão. E falando em futuro de bombeiros, eu gostaria de dizer que, seja ele qual for, contarão sempre com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, contarão sempre com todos os elementos que trabalham em prol da proteção civil, para o reconhecimento daquilo que é o trabalho dos nossos bombeiros voluntários. Defendemos, cada um nas suas esferas de influência, vários modelos de evolução. Eu considero que o modelo de evolução que a gente venha a escolher para os bombeiros e para o futuro desses bombeiros passe sempre por uma questão de carreira, por uma questão de formação e por uma questão de equidade e representatividade daquilo que são os postos dos próprios bombeiros. Mas disso poderemos discutir noutros fóruns. Não seria justo falar aqui nos bombeiros e não falar no incontornável papel que o município traduz para os seus bombeiros voluntários. Sr. Presidente, não há proteção civil sem municípios. Não há proteção civil sem a ajuda que os próprios municípios, através dos seus órgãos legalmente eleitos, possam ajudar essa mesma proteção civil. E aqui é com prazer que o digo, o Conselho de Amarante é um exemplo daquilo que tem sido o permanente apoio que tem dado não só à questão dos bombeiros,
mas sobretudo também há a questão da proteção civil, há a questão na luta contra a pandemia, há a questão na luta e na preservação daquilo que são as condições de segurança, e aqui falo safety, não estou a falar security, deixarei security para a área dos nossos camaradas da GNR, mas no âmbito do safety, daquilo que tudo o que os seus bombeiros estão a fazer também se deve em parte ao trabalho que a autarquia está a fazer. E nesse aspecto, Sr. Presidente, quem agradece como responsável pela proteção e socorro neste país, que é o papel que eu humildemente tento desempenhar, muito obrigado por essa sua função. 100 anos. 100 anos de bombeiros, ninguém tem dúvidas. 100 anos do vosso papel, ninguém tem dúvidas. Mas, sobretudo, 100 anos das famílias dos nossos bombeiros que vos apoiam na retaguarda. E a minha última palavra, o pedido já o fiz aí em frente à formatura do que é que eu vos queria pedir, mas a minha última palavra vai para os vossos familiares. Não há bombeiros voluntários se não houver uma retaguarda social e familiar que os apoie. São as pessoas que ficam e que se preocupam com a vossa segurança, que se preocupam com o vosso trabalho, e que muitas vezes, esquecidos naquilo que é o retiro e na privacidade de cada um dos lares, estará sempre presente para vos apoiar. E, portanto, se eu tenho que me vergar humildemente àquilo que é o papel de 100 anos dos Bombeiros de Amarante, eu tenho que também me vergar veementemente e com humildade àquilo que é o papel dos familiares, dos 100 anos dos familiares dos Bombeiros Voluntários de Amarante, porque esses também são ditos do vosso respeito. Viva os Bombeiros Voluntários de Portugal! A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante vai agora ser distinguida nos termos do despacho da Ministra da Administração Interna. Som. Ir. Zé. Up. Machado. Em frente. Marche. Administração Interna, Gabinete da Ministra. Por ocasião da celebração do 100º aniversário da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Amarante e reconhecendo o exemplar percurso da sua existência ao serviço da comunidade e da proteção e socorro de populações, com uma atuação sempre caracterizada pelo heroísmo, pela abnegação e pela solidariedade para com o próximo, concedo à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Amarante, nos termos do disposto número 1 do artigo 4º do Regulamento de Concessão da Medalha de Mérito de Proteção e Socorro, aprovado pela Portaria número 980/2006, de 14 de junho, na sua redação atual, a Medalha de Mérito de Proteção e Socorro no grau Ouro e Distintivo Azul. A Ministra da Administração Interna, Francisca Eugénia da Silva Dias Van Duna. A Medalha de Mérito de Proteção e Socorro é concedida para distinguir pessoas singulares ou coletivas, nacionais ou estrangeiras, que se destaquem pelas suas atuações na área de proteção e socorro, a nível preventivo e operacional, protegendo e defendendo pessoas e bens em caso de acidente grave, catástrofe ou calamidade, mediante a realização de atos singulares ou coletivos. Compreende os grau ouro, prata e cobre, e a cada grau 3 distintivos, nas cores azul, laranja e branco. Convida-se a fazer imposição da respectiva condecoração o excelentíssimo Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Duarte da Costa. Apresentar Machado.
Machado. Ação. Descanso. Ei! À vontade. Voto de congratulação por ocasião do 100º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante, número 45/2021, apreciado e votado na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos e Liberdades e Garantias em 31 de março de 2021, no Diário da Assembleia da República, número 36, de 1 de abril de 2021. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante é uma das instituições com caráter humanitário mais antiga do concelho de Amarante e do país. Fundada como pessoa coletiva e de facto em 16 de março de 1921, com o principal objetivo de ser uma associação com caráter humanitário, de manter um corpo de bombeiros voluntários de feridos ou doentes e garantir a proteção de vidas humanas e bens por qualquer forma, em qualquer emergência ou calamidade pública. Desde a sua fundação, esta associação tem desenvolvido um trabalho meritório no auxílio da sua população, seja no transporte de doentes, seja no socorro às populações, em caso de incêndios, inundações, desabamentos e, de um modo geral, em todos os acidentes, seja ainda na participação em outras atividades de proteção civil. Mas a atividade da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Amarante não se esgota nestas missões, porque o serviço que presta à comunidade tem uma importância primordial, pela abnegação e dedicação. Em 20 de março de 2011, foi distinguida pela Liga dos Bombeiros Portugueses com o crachá de ouro. No assinalar do seu 100º aniversário, a Assembleia da República manifesta o seu reconhecimento e congratulação e envia as mais sinceras felicitações aos seus órgãos sociais, sócios, Corpo de Bombeiros e comunidade amarantina. Voto de louvor do município de Amarante à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante. O município de Amarante felicita a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante por ocasião do seu 100º aniversário e agradece a dedicação, a abnegação e compromisso com a comunidade ao longo de todos estes anos. Fundada em 16 de março de 1921, é uma das instituições mais antigas de Amarante, que tem sabido manter os desígnios da sua função, seja manter um corpo de bombeiros voluntários, socorrer feridos ou doentes e garantir a proteção de vidas humanas e bens, por qualquer forma, em qualquer emergência ou calamidade pública, seja ainda na participação em outras atividades de proteção civil. Entre outras distinções, foi-lhe atribuído o crachá de ouro pela Liga dos Bombeiros Portugueses em 20 de março de 2011. Pelo exposto, a Excelentíssima Câmara, na reunião havida a 30 de março de 2021, deliberou, por unanimidade, pela atribuição do voto de louvor do município de Amarante à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante. Passos do município de Amarante, 30 de março de 2021, o Presidente da Câmara, José Luís Gaspar Jorge. De seguida, vai usar da palavra o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Amarante, José Luís Gaspar. Muito boa tarde a todos. Cumprimento o Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Amarante, o meu estimado amigo Dr. Pedro Cunha, que aqui cumprimento também na qualidade de Presidente da Assembleia Geral dos Bombeiros Voluntários de Amarante e da pessoa de quem aproveito desde já para saudar todos os sócios. Autoridades nacionais, distritais, locais, de bombeiros e proteção civil, Sr. Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante, Sr. Adão Guimarães, e na sua pessoa todos os membros, cumprimento todos os membros da direção, Sr. Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Rui Pedro Moraes e restantes membros, Sr. Comandante da Corporação, Sr. Rui Ribeiro, e na sua pessoa saúdo toda a estrutura de comando, a todas e todos os elementos do corpo ativo dos Bombeiros Voluntários de Amarante, um cumprimento muito especial,
Sr. Padre José Manuel Ferreira, antigos bombeiros, bombeiros na reserva, elementos do quadro de honra da corporação, uma palavra especial também para todos os familiares dos bombeiros aqui presentes. Deixo ainda um cumprimento e uma palavra de reconhecimento em nome do município de Amarante a todos os mecenas desta instituição. Um cumprimento ainda a todos os representantes das restantes instituições aqui presentes, a comunicação social, senhoras e senhores convidados. Caras e caros amigos, gostava de começar por assinalar a enorme satisfação que para mim representa este momento de retorno à liberdade, de nos juntarmos em momentos relevantes. E esta que é uma cerimónia importante porque marca o centenário da Fundação dos Bombeiros Voluntários de Amarante, aguardava a oportunidade desde março de 2021. Não são muitas as instituições da nossa terra que gozam de tanta longevidade e vitalidade e, portanto, este é um momento de festa que importa registar na passagem do tempo, mesmo que até nos pareça que as comemorações perderam o seu espaço nestes 2 últimos anos. É, portanto, muito bom retomarmos estes rituais, estes hábitos, porque estes momentos fortalecem os laços da nossa comunidade. Acontece que esta cerimónia veio a coincidir com um momento infeliz do início da invasão de um Estado soberano pelo exército de uma grande potência liderada por um autocrata que, deste modo, trouxe a guerra a uma Europa que já não a julgava possível. É, pois, com uma carga simbólica desta homenagem de hoje aos nossos soldados da paz que é expresso também o desejo que esta guerra, que este conflito, seja tão contido quanto possível no tempo e nos danos que são irreparáveis. Minhas senhoras e meus senhores, este convite, que obviamente assentei com muita honra, traz-me aqui hoje para reiterar as felicitações pelo centenário e para enaltecer o trabalho da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante, que tem nos seus órgãos dirigentes e na sua corporação todo um passado de dedicação, coragem e espírito de missão. Desde os seus fundadores até ao momento presente, impõe-se destacar o mérito e o empenho com que trabalharam e trabalham em nome daqueles que é o propósito primordial da instituição: a proteção e o socorro das pessoas e bens. Sejamos justos, em cada bombeiro voluntário está uma referência do humanismo e está um exemplo do que é servir a causa pública de forma altruísta e desinteressada. Em cada corporação de bombeiros está um conjunto de homens e de mulheres que prestam um serviço fundamental no socorro às pessoas e à comunidade e na primeira linha do combate, ano após ano, pela defesa da nossa floresta. Vocês, os bombeiros de Amarante, são uma escola de valores e princípios fundamentais na nossa comunidade e são, a partir deste ano, uma instituição centenária, o que a torna ainda mais distinta. É com pessoas e instituições assim que se constrói o nosso presente e o nosso futuro coletivo. Daí a importância de as pôr em destaque, de lhes reconhecer o valor e também de comemorar os seus momentos mais importantes. Quero com isto dizer que o município de Amarante está e estará ao lado dos seus bombeiros. Esta direção merece reconhecimento pela excelência da sua gestão e pela competência no seu trabalho. E terá na Câmara um parceiro, desde logo para a concretização do novo quartel, assunto com o qual estamos comprometidos
e no qual começamos a trabalhar já no quadro deste centenário. Mas também, e quero reiterar, em tudo aquilo que dentro das suas possibilidades a Câmara possa ser útil para apoiar a atividade da Corporação. Como agora se diz, estamos juntos. E acrescento eu, juntos vamos continuar. Caros e caros amigos, que esta cultura de solidariedade dos bombeiros permaneça e se propague na nossa vida e na vida da nossa comunidade. É esta cultura do humanismo, mas também este amor à nossa terra e às nossas gentes, que está de parabéns e que desejo que assim continue por muitos e bons anos. Em meu nome e em nome do município de Amarante, em nome de cada uma e de cada um dos nossos concidadãos, muito obrigado pelo vosso trabalho. Muito obrigado. Vão ser benzidos 7 veículos ao serviço dos Bombeiros Voluntários de Amarante. Convida-se o Reverendíssimo Padre José Manuel Ferreira a efetuar a cerimónia. Os excelentíssimos convidados devem agora dirigir-se para junto dos veículos para assistir à referida cerimónia. Antes de proceder à bênção, não poderia deixar de salientar que estes instrumentos que vamos agora benzer são instrumentos da paz. Este é o nosso combate e esta é a nossa luta diária, e por isso agradecemos também o contributo destes nossos soldados da paz para preservar a vida, a segurança, quer no território, quer das pessoas que também tenham o seu cuidado e que fazem parte também da nossa comunidade. Deus Omnipotente, Criador do céu e da terra, que na vossa infinita sabedoria confiaste ao homem a realização de obras belas e grandiosas, nós vos pedimos, por todos os que usarem estes instrumentos e veículos, para que percorram o seu caminho com precaução e segurança, com a sua prudência tornem seguro o caminho dos outros, e quer nas viagens de socorro, de assistência, quer também em trabalho, sintam sempre a companhia de Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agradecem a todos os que se quiseram juntar a nós nesta cerimónia de comemoração do 100º aniversário e convida todos os que desejarem assistir à missa comemorativa. Ação! Direita! Estrou!